Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado. Chegamos ao último dia da semana, a 12ª semana. Nós já estamos nos aproximando do fim desse estudo do livro de Salmos. E eu espero que você esteja junto comigo, acompanhando cada detalhe e assim tirando vários aprendizados e lições para a sua vida, como assim eu estou fazendo para a minha também. Mas antes de meditarmos no estudo de hoje, o estudo adicional, eu quero convidar você fechar seus olhos e orar junto comigo. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de poder meditar na tua palavra. Obrigado pelas lições aqui aprendidas. Perdoa os nossos pecados, Pai. Fica com cada um que está nesse momento, separando esse momento para ter esse intimidade contigo, esse relacionamento contigo por meio do estudo. Que nessa ocasião o teu Santo Bom Espírito seja o nosso professor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, já é um costume nosso, antes de conhecermos qual será o extra da semana, a informação complementar do estudo adicional, nós fazemos uma breve recapitulação. Então a gente volta lá para o dia de sábado e assim a gente vai fazendo ali um apanhado de todos os dias que a gente meditou durante a semana, tá bom? É adoração para toda a vida. Ou seja, durante toda essa semana, nós vamos estar meditando e nos aprofundando sobre o assunto da adoração que permeia ali o livro de Salmos. Bom, o texto para nossa memorização, o texto-chave, se encontra no Salmo 104, o versículo 33, que diz assim, ó: Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Perceba que há uma certa repetição. A gente nota que a repetição é em relação ao ato do salmista cantar, erguer louvores a Deus durante a sua vida. E quando há essas repetições, é porque está querendo chamar a nossa atenção para uma informação importante. E a informação importante é o ato de adorar, de acordo com o contexto aqui, expresso pelo meio do louvor. Mas sabe, será que o nosso louvor em forma de adoração, será que apenas cantarmos músicas, louvores, melodias para Deus? A gente percebe que não. Uma forma de nós também louvarmos a Deus em forma de adoração é também expressarmos um lindo testemunho. Ou seja, a nossa vida, o comportamento da nossa vida sendo um louvor agradável a Deus, de maneira em que Ele se sinta contente e feliz com a forma que eu e você estamos vivendo. Eu separei aqui pelo menos 5 pontos que foram abordados no dia de hoje, dia de sábado, para a nossa reflexão. O primeiro ponto é: à medida que experimentamos mais e mais a graça e o poder de Deus, somos levados a perguntar como salmista: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? A experiência cristã nos leva a esse questionamento. Olha, quando a gente olha ao nosso redor, os feitos, a graça, a piedade, a misericórdia renovada todos os dias diante de nós, a bendita esperança ofertada para mim e para você, nós ficamos perguntando: meu Deus, será que tem algo que eu possa devolver a Deus, dar em sinal de resposta a minha gratidão, em sinal de minha alegria e contentamento? Existe. A vida dedicada e de maneira fiel a Deus. Ou seja, a nossa adoração constante diante de Deus e na presença dele. Isso é maravilhoso. Segundo ponto, em Salmos, Israel não é simplesmente uma nação, mas uma grande congregação. Ou seja, dentro do livro de Salmos, o povo de Deus é representado como se fosse uma comunidade de fé, uma comunidade que pertencesse a uma igreja. E é bastante interessante ver dessa forma, porque em alguns momentos essa comunidade está orando, como a gente já viu em alguns estudos que já passou do estudo guiado. Nós já vimos que eles também suplicam, nós já vimos que eles, podemos dizer assim, lamentam, nós já vimos também que eles louvam.
E é bastante interessante essa analogia que é feita dentro do livro de Salmos como o povo de Deus, como uma grande congregação. O terceiro ponto que eu destaquei aqui foi o seguinte: o povo do Senhor é identificado como os justos, que adoram o Senhor e cuja esperança está nele e em seu amor. Em várias passagens do livro de Salmos, a gente vê a representação do povo de Deus de fato como justos, como as pessoas que temem a Deus, como as pessoas que ouvem a sua palavra e praticam. Aquelas pessoas que estão em contramão a essa realidade são vistas como os perversos, como os iníquos, como os rebeldes, ou seja, pessoas que estão à mercê do pecado e estão carecendo da misericórdia de Deus, ou seja, precisam ser alcançadas para assim se tornarem justas diante de Deus. O quarto ponto: louvar ao Senhor na congregação é considerada a forma ideal de adoração. Isso não significa que a oração e o louvor do indivíduo em Israel assumissem um significado secundário. Nós percebemos, já com o contexto que lemos hoje dos Salmos, que uma das formas de adorarmos a Deus é por meio do louvor. E vimos aqui, em um dos pontos, que a nação de Israel é vista como uma congregação, ou seja, imagine a comunidade reunida erguendo ali um louvor congregacional, uma forma de demonstrar adoração a Deus. Mas sabe, isso não deve ser a única forma de eu e você rendermos adoração a Deus. Às vezes a gente pensa que por já fazer parte de uma comunidade de fé, por já ter ali os cultos determinados durante a semana a qual eu e você frequentamos, que já fizemos a nossa parte de relacionamento com Deus, de momento de fé com Ele, momento com Deus. Isso não é verdade. O nosso momento íntimo de intimidade com Deus, o nosso momento particular, o nosso momento sozinho, individual com o nosso Senhor, também é muito importante e faz parte da nossa adoração. Bem, na verdade, esses momentos de individualidade com o Senhor ajudam e reforçam o momento em congregação, o momento em que nós estamos juntos com a comunidade de fé, adorando ao nosso Deus. Por último, por sua vez, a adoração individual desenvolve todo o seu potencial num relacionamento com a comunidade de adoradores, também chamada de Assembleia dos Justos. Uma das maneiras que nós podemos ter um bom relacionamento com a comunidade, com a Assembleia dos Justos, com a congregação de Deus, é tendo essa parte individual bem alicerçada e firmada e bem íntima com Deus. Se nós mantermos essa intimidade individual com Deus, com certeza, em momentos de comunidade, em momentos em grupos onde a Assembleia dos Justos estarão reunidas, nós também iremos conseguir prestar e devolver a Deus o mais excelsa adoração. Isso será maravilhoso. Bom, essa semana nós vamos estar estudando sobre as formas apresentadas no livro de Salmos que eu e você podemos render a nossa adoração a Deus. E essa adoração, ela não é momentânea, ela não é limitada. Ela será por toda a vida. E a Bíblia reforça que mesmo após Jesus nos buscar, nós iremos adorar a Deus de um sábado a outro sábado. Será maravilhoso ter diante de nós a presença do nosso tão poderoso Deus, do nosso Altíssimo. Pois muito bem, dia de domingo, o tema do nosso estudo de hoje é Levante as mãos no santuário. O salmo apresentado para o nosso estudo de hoje foi o Salmo 134, que diz assim, Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Eu separei aqui alguns pontos para a nossa reflexão. E o primeiro ponto é: o povo abençoa a Deus no santuário e Deus abençoa seu povo desde Sião. Interessante que no verso trouxe a ideia de que nós somos
vistos e apresentados como servos, que buscam a presença de Deus por meio do santuário. E aí, ao buscarmos a presença de Deus para o adorar por meio de louvores, e aqui no contexto mencionado, os louvores da noite, que poderia ser o momento em que os levitas faziam a guarda noturna, ou os momentos que era separado para o louvor também, que havia dentro do santuário. Em esses momentos, nós, por meio da nossa atitude, abençoamos a Deus, que se encontra no seu santuário. E Deus, por meio, vamos dizer assim, da sua resposta a essa nossa adoração, Ele nos abençoa. E o texto diz que isso acontece desde Sião, levando em consideração exatamente aquilo que a gente estudou na semana passada, que as bênçãos de Deus começam em Sião e aí percorre até os confins da terra. Um outro ponto que eu destaquei aqui foi o seguinte: os salmos retratam os adoradores como servos. E aqui tem vários contextos de salmos que apresentam essa ideia, como por exemplo o Salmo 18, verso 1, Salmos 36, verso 1, Salmo 113, verso 1, Salmo 134, 1 e 2, Salmo 135, verso 1 e 2. Todos eles trazem a ideia de que os adoradores de Deus são vistos como servos. Os salmos retratam os adoradores como servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite, o que deve ser uma referência à guarda noturna, como eu mencionei, dos levitas, e está relacionado lá em 1 Crônicas, ou ao louvor que eles ofereciam a Deus, tanto de dia quanto de noite. O outro ponto foi, como os israelitas adoravam um Deus invisível, que não podia ser representado na forma de alguma imagem, o santuário servia para refletir a glória do Senhor e oferecer um ambiente seguro para os pecadores se aproximarem de seu santo rei. A gente sabe que o ser humano ele sempre demonstrou uma necessidade de uma materialização da divindade de Deus. E aí eles, de certo modo, se contentavam em buscar o santuário. Por mais que não vissem nenhuma expressão de figura ou alguma forma que pudesse apresentar a Deus, mas dentro do santuário eles podiam sentir a presença de Deus. Mesmo sendo pecadores, eles se sentiam bem em buscar a Deus no santuário. Isso é maravilhoso, porque da mesma forma, Deus ainda se encontra acessível a mim e a você. Ele ainda hoje habita no seu santo santuário, o santuário celestial, a qual eu e você podemos buscá-lo e podemos encontrá-lo por meio da oração, por meio do relacionamento, por meio desse estudo que estamos fazendo. O outro ponto e último diz assim, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5, o apóstolo apresenta uma expressão do Novo Testamento da mesma ideia apresentada nesses salmos, no sentido de que o povo de Deus agora é um sacerdócio santo, oferecendo louvor e ação de graças ao Senhor Jesus Cristo, seu Criador e Redentor, por todos os benefícios realizados em favor deles. Nesse contexto de 1 Pedro, fala que a pedra angular, a pedra especial, foi a ser rejeitada pelos homens, mas não por Deus. Por Deus, ele foi visto como, vamos dizer assim, a pessoa aceitável, a pessoa perfeita, a pessoa que honrou o compromisso que ele tinha de salvar a humanidade. E eu e você, ao nos tornarmos cristãos, estamos andando nos mesmos passos de Jesus. Ou seja, a nossa missão hoje também, além de sermos adoradores, servos que buscam a presença de Deus, também é de poder ministrar a outras pessoas, levarem outras pessoas a adorarem o verdadeiro Deus, a buscarem a verdadeira adoração ao Senhor Todo-Poderoso. Chegamos ao fim do nosso estudo guiado, hoje abordando o tema Levante as mãos no santuário. Esse ato de levantar as mãos não seria simplesmente aquilo que a gente vê hoje em algumas denominações das pessoas emotivas, né? Tendo ali algum transe, alguma coisa, sentindo sentimentos estranhos, mas sim no sentido de reconhecer a Deus como seu verdadeiro Deus, de reconhecer a Deus como um responsável
pelas bênçãos e bondades que chegam até cada um de nós. Pois muito bem, o tema do nosso estudo de hoje, segunda-feira, é Cantem ao Senhor um cântico novo. Foi apresentado aqui alguns salmos que falam a respeito desse tema. E o primeiro salmo é o Salmo 33, versículo 3, que diz assim, Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. O outro salmo é o Salmo 40, versículo 3, que diz assim, E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O outro salmo é o Salmo 96, versículo 1, que diz, Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Salmo 91, 8, versículo 1 diz, Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, e sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Salmo 144, versículo 9 também diz, A ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de 10 cordas te cantarei louvores. E por último, o Salmo 149, versículo 1 diz, Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Perceba que existem vários salmos, nos induzindo, nos aconselhando, recomendando que eu e você cante ao Senhor um novo cântico. A pergunta que fica para mim e para você é, o que seria esse novo cântico? Eu separei aqui alguns pontos para a nossa reflexão. E o primeiro ponto diz o seguinte, a razão para ele é um novo cântico, reconhecimento da majestade e soberania do Senhor sobre o mundo, e a gratidão por seu cuidado e salvação como Criador e Juiz da terra. Um dos motivos pelo qual eu e você devemos entoar um novo cântico ao Senhor é reconhecendo exatamente isso. Primeiro ponto, salvação. Segundo ponto, a maneira pelo qual Deus julga a terra, ou seja, de maneira justa, pois o trono de Deus, a base dele é justiça. Terceiro ponto, Deus é o Criador de todas as coisas. Se a gente for analisar, não faltam motivos para eu e você erguermos as nossas vozes e entoarmos um novo cântico ao nosso Deus. Segundo ponto que eu destaquei aqui foi o seguinte, o livramento das mãos dos inimigos e da morte e o favor de Deus para com Israel são motivos pessoais para se cantar um cântico novo. Nós temos motivos em grupo, em comunidade, de maneira coletiva, e nós também temos motivos pessoais, ou seja, diariamente eu e você passamos por várias coisas e muitas vezes foge a nossa dimensão quantos livramentos Deus operou, quantas proteções Deus atuou na nossa vida. Os santos anjos de Deus têm feito um trabalho maravilhoso por cada um de nós, zelando por nossa vida. E esse é um dos motivos pelo qual eu e você devemos prestar a nossa adoração a Deus, fazendo um novo cântico de adoração. Um terceiro ponto que eu destaquei aqui diz o seguinte, enquanto outras canções louvam ao Senhor por sua bondade e maravilhas, o Cântico Novo é uma canção especial que expressa a alegria reavivada e promessa renovada de devoção a Deus. O Cântico Novo deve expressar de mim e de você a nossa fidelidade ao Senhor. Ao reconhecermos todas as bondades, todas as maravilhas que Deus tem feito e operado por cada um de nós, é preciso eu e você tomarmos a seguinte decisão, renovar a nossa aliança com Deus. Quando, Davi? Todos os dias. Todos os dias nós devemos mostrar diante dos céus a nossa fidelidade para com Deus. Um quarto ponto, os temas comuns dos salmos que falam de um cântico novo são a confiança em Deus, o louvor por suas obras e libertação da aflição, entre outras coisas. Bem, na verdade, eu e você temos muitos motivos para agradecer a Deus.
Às vezes a gente olha para a nossa realidade e pensa, será que eu tenho mesmo? A minha vida está tão de cabeça para baixo, tem tomado um rumo tão desesperador. Será que eu devo de fato erguer um novo cântico ao Senhor? E eu te digo, sim. Por mais terrível que esteja a sua situação ou a minha situação, nós sempre devemos erguer a nossa adoração a Deus. Pois por pior que esteja a situação, lembre-se, eu e você não fomos abandonados, não estamos esquecidos. Podemos estar passando por alguns reveses, mas a Bíblia afirma que essa situação é um momento temporário na nossa vida. Não vai durar para sempre. E já por essa situação, eu e você já deveríamos erguer um novo cântico de adoração a Deus. Foi apresentado aqui também o contexto de Isaías 42, do versículo 10 ao 12, que também fala sobre essa importância de cantar um novo cântico. E diz assim, ó: Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele. Vós, terras do mar e seus moradores. Alcem a voz o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cimo dos montes. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Também foi apresentado o contexto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, que diz assim: Entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E também dentro do contexto do livro de Apocalipse, também encontramos no capítulo 14, versículo 13, menção sobre o novo cântico, que diz assim, ó: Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Com base nesse contexto, a gente percebe que o dever de entoar um novo cântico não se limita apenas ao povo de Israel, ao povo contemporâneo dos salmistas, mas todas as gerações, desde o início até o fim, todas as pessoas devem entoar um novo cântico. E dentro do contexto de Isaías, falou que devemos entoar esse novo cântico não apenas em forma de louvor, mas também de outras formas. Eu separei aqui alguns pontos que vai relacionar com isso que eu estou falando. E o primeiro ponto diz assim, ó: Israel é descrito como um termo, com termos afetuosos, como povo que é chegado a Deus, sugerindo que, de toda a criação, Israel tem um status mais especial e, portanto, tem o maior privilégio e dever de ser grato ao Senhor. Quando a gente se depara com essa afirmação, a gente pensa, opa, então estou livre dessa responsabilidade, pois na verdade eu não sou de Israel, então eu não sou a nação privilegiada, eu não tenho nenhum dever. Calma, nós já meditamos e já afirmamos que pelo fato de Jesus ter nos comprado do pecado com um pagamento derramado ali na cruz do Calvário, o seu sangue, nós nos tornamos também pertencentes ao povo de Israel. E por fazermos parte agora de maneira adotada para a nação de Israel, nós nos incluímos nessa afirmação, ou seja, nós somos privilegiados. Por quê? Porque nós fomos escolhidos por Deus, nós fomos comprados pelo Senhor, nós somos a nação santa. E por sermos essa nação santa, eu e você temos o dever de entoar ao Senhor, por meio de nossa adoração, um cântico novo. Um outro ponto que eu destaquei aqui foi o seguinte: assim, a Bíblia encoraja os crentes de todas as gerações a cantar o cântico novo em louvor ao Redentor. Cântico que carrega o testemunho singular sobre a salvação no sangue do Cordeiro. Ou seja, o nosso cântico novo
vai muito mais além do que apenas um simples louvor, uma simples oração de gratidão. Expressa também na vida que eu e você levamos aqui na terra, ou seja, por meio do nosso testemunho, a maneira como nos comportamos, aquilo que vemos, aquilo que falamos, a maneira como pensamos, a nossa postura diante de alguns assuntos aqui da terra, tudo isso envolve o entoar, a maneira de adorar a Deus por meio de um novo cântico. E aqui, um outro ponto que eu destaquei, diz assim: um cântico novo pode representar uma nova canção que ninguém ouviu, uma canção que celebre uma experiência vívida da graça. Ou seja, o cântico novo é algo íntimo e pessoal e de experiência única de cada pessoa. O cântico novo que eu ofereço a Deus é diferente do cântico novo que você vai oferecer a Deus, porque esse cântico novo vai falar da experiência de salvação que você teve com Deus. Ou seja, todas as pessoas têm uma experiência com Deus diferente. E por termos essa experiência diferente, o cântico apresentado por meio da adoração diante de Deus será único. Por isso que é um cântico novo, porque cada pessoa tem a sua experiência única por meio da graça, por meio da salvação. E outro ponto diz assim: a verdadeira adoração vai além de sacrifícios e ofertas e reflete um relacionamento vivo, sempre novo e dinâmico com Deus. Às vezes a gente pensa, não, eu já adoro a Deus, eu presto minha adoração, eu vou aos cultos, eu vou à igreja, eu vou à missa, eu já presto a minha adoração, eu devolvo ali minha oferta, né? Eu faço minha devoção certinha todos os dias, aquela coisa toda. Mas sabe, esse cântico novo vai muito mais além que isso, porque isso muitas vezes se apresenta apenas como rituais. E às vezes nós temos participado de rituais de maneira vazias. E Deus não se agrada com esse tipo de adoração. Por isso, Ele requer de mim e de você um cântico novo. E por último, em certo sentido, pode-se dizer que o cântico novo é uma nova expressão, mesmo diária, do nosso amor e apreço pelo que Deus fez por nós. Chegamos ao fim do nosso momento com Deus, o nosso estudo guiado, e hoje abordando a importância de prestarmos a Deus um cântico novo, a forma diferente de adorar a Deus. E nós entendemos aqui que isso é algo que envolve muito a maneira pelo qual a gente se relaciona com Deus. Como nós temos nos relacionado? Eu vou deixar aqui um pequeno questionamento para você refletir, que diz assim, ó: qual seria o seu cântico novo para expressar as bênçãos de Deus em sua vida? E aí? Que tipo de cântico você poderia oferecer a Deus? Pense nisso. Pois muito bem, hoje, terça-feira, o tema do nosso estudo é: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Texto apresentado para a nossa reflexão é o Salmo 15, que diz assim, ó: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que, a seus olhos, tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Dentro desse contexto, eu separei aqui alguns pontos para a nossa reflexão. E o primeiro ponto é o seguinte: a resposta dada nesse salmo é o resumo dos requisitos já dados na lei de Deus e nos profetas. Aquelas cujas ações, que no caso se refere à prática da justiça, e caráter, se refere à parte do coração, são reflexo de Deus. A gente vê dentro desse contexto do Salmo 15 que ele dá uma espécie de lista, né? E dentro dessa lista tem algumas coisas que se referem
ações práticas, ou seja, a forma como eu reajo, como eu me comporto, aquilo que eu faço em relação ao meio ao qual eu estou, e também as coisas que estão intrínsecas dentro da minha pessoa, né? Coisas que envolvem a forma como eu penso, né? Como eu julgo, ou seja, as coisas que estão no coração, o centro de decisões. E a gente vê que isso não era nenhuma novidade, né? Isso apresentado dentro do Salmo 15 já é algo repetitivo desde muito tempo antes. Ou seja, se você quer ser perfeito aos olhos de Deus, se você quer estar em sintonia com a vontade de Deus, é só estar de acordo com as suas leis, com os seus preceitos, com a sua vontade, com o que a palavra de Deus orienta para cada um de nós. Segundo ponto, o santuário era um lugar santo e tudo nele, incluindo os sacerdotes, era consagrado. Ou seja, não era qualquer pessoa que poderia estar no santuário. Apenas pessoas consagradas poderiam habitar esse lugar especial e santo diante de Deus. Terceiro ponto, a santidade é um requisito obrigatório para estar na presença de Deus. Às vezes a gente pergunta, meu Deus, como eu posso ser santo para poder estar diante de Deus, para poder buscar a face do Senhor no seu tabernáculo, diante da sua presença? Como eu posso fazer isso? Como eu posso me tornar santo? Às vezes essa palavra santa, ela carrega um peso que muitas vezes não reflete aquilo que de fato é. Se a gente fosse trazer uma palavra sinônima para essa palavra santa, a palavra seria separado, né? E aí a gente reflete melhor, tem um entendimento melhor a respeito dessa palavra separado. Veja, enquanto o mundo ele segue num caminho mau, basta eu e você andarmos de contramão a esse caminho. Se nós fizermos isso, nós estaremos nos separando daquilo que aparenta ser comum e normal para esse mundo e estaremos, vamos dizer assim, nos separando para um caminho mais justo, um caminho que agrada a Deus. E assim nós seremos vistos como pessoas santas. É claro que esse caminho não é fácil, mas a Bíblia é bem clara ao dizer que é possível. Um próximo ponto que eu separei diz o seguinte: a lei foi dada ao povo de Deus para capacitá-lo a alcançar seu potencial máximo, ou seja, viver como um reino de sacerdócio. A gente viu num dos pontos aqui que eu mencionei que os sacerdotes eram um povo consagrado a Deus, ou seja, santos. Eles eram vistos como pessoas santas. E o desejo que Deus quer para mim e para você é que nós vivamos essa mesma realidade. Lá no Novo Testamento fala que o povo de Deus é um sacerdócio real. Ou seja, eu e você somos convidados a, nos dias de hoje, sermos separados, santos, consagrados a Deus. E nós devemos viver isso. Davi, como eu posso alcançar esse status? Como eu posso alcançar esse patamar? Bem simples. O próprio ponto diz: a lei de Deus serve para capacitar e fazer com que eu e você nos desenvolvamos a ponto de alcançar o nosso máximo desempenho. Tá, Davi? Mas isso não seria legalismo? Obedecer cegamente à lei de Deus? Depende. Se você está obedecendo à lei de Deus para simplesmente alcançar a perfeição, sim. Mas se você está fazendo a vontade de Deus, obedecendo a sua lei, como meio de fazer a vontade de Deus, ou seja, como meio de simplesmente agradar a Deus, honrar a Deus, obedecer a Deus, aí é totalmente diferente. Porque você está buscando algo que Deus quer que você busque, que é a presença dele. Temos mais um contexto do livro de Salmos que foi apresentado aqui no dia de terça-feira, que é o Salmo 24, versículo do 3 ao 6, que diz assim, ó: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó.
O outro contexto também apresentado aqui foi o Salmo 101, versículo do 1 ao 3, que diz assim: Cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro, em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Olha que declaração bonita desse salmista. Eu separei aqui alguns pontos com base nesse contexto que a gente leu. E o primeiro ponto diz assim: uma vida irrepreensível brota do reconhecimento da graça de Deus e de sua justiça. Uma vida irrepreensível, ou seja, uma vida que agrada a Deus, uma vida perfeita, uma vida em santidade ao Senhor. Brota do reconhecimento da salvação, se a gente fosse trocar essa palavra graça por salvação. Brota da salvação de Deus e de sua justiça. Quando nós ficamos gratos ao percebermos que a salvação ela é um dom imerecido pela nossa, vamos dizer assim, pela nossa natureza, pela nossa realidade, pelo que eu e você fazemos e somos inclinados a fazer, nós conseguimos entender o porquê nós devemos viver uma vida irrepreensível. Essa vida irrepreensível, ela brota não do sentimento de um legalismo vazio, mas sim de um coração grato a Deus pelo dom da salvação. Segundo ponto, a graça divina inspira e capacita os servos de Deus a viver no temor do Senhor, o que significa viver em livre comunhão com o Senhor e em submissão à sua palavra. Olha mais uma coisa que a graça proporciona. Ela capacita e ela inspira. Veja o quão maravilhoso foi o sacrifício de Jesus e o poder salvífico, ele causa uma transformação genuína nos filhos de Deus. E isso é maravilhoso, porque ninguém consegue tal mudança a não ser por meio da graça, por meio da salvação, por meio do poder do Espírito Santo concedido nesse processo de salvação na minha e na sua vida. Graças a isso, eu e você conseguimos tanto manter comunhão com Deus, como também ser submisso à palavra de Deus. E quando fala a palavra de Deus, nós nos referimos a andar de conformidade com o cumprimento da lei, com a observância da lei e dos preceitos de Deus. E por último, não se trata de ganhar o favor divino, mas de evitar as coisas que nos separam de Deus. E esse é o ponto-chave do dia de terça-feira. Nós devemos ser perfeitos, nós devemos ser santos, nós devemos ser consagrados ao Senhor, como eram os sacerdotes dentro do templo, com um único propósito: para manter o relacionamento, manter a comunhão, manter a presença de Deus na nossa vida. Nós sabemos que há uma necessidade. Eu e você precisamos da presença de Deus. Eu e você, sem Deus, não somos nada. Deus, sem a você, continua sendo Deus. Ou seja, quem precisa da presença de Deus somos eu e você. E para termos a presença de Deus constante na nossa vida, nós precisamos alcançar esse status de perfeição. Isso não é com uma busca simplesmente de sermos perfeitos, mas sim de podermos estar na presença de Deus, de podermos ficarmos inseparáveis de Deus. E nós precisamos disso cada dia mais. Pois muito bem, quarta-feira, estamos aí na metade da semana, e o tema do nosso estudo guiado de hoje é: anuncie entre as nações a sua glória. O salmo apresentado de hoje foi o Salmo 96, onde ali é apresentado alguma das maneiras pela qual eu e você podemos adorar o Senhor. E será baseado nesse tema que a gente vai fazer agora algumas ponderações, fazer algumas reflexões e algumas aplicações para a nossa vida. O primeiro ponto que eu destaquei no nosso estudo foi:
A adoração inclui cantar ao Senhor, louvar o seu nome, proclamar a sua bondade e grandeza e levar ofertas ao seu templo. Isso é meio que algo que já é comum a nós. Nós, naturalmente, fazemos isso quando queremos adorar o Senhor. Mas tem um ponto interessante que foi também mencionado nesse capítulo 96 do Salmo, que diz assim: além desses modos familiares de adoração, o Salmo 96 destaca um aspecto não tão óbvio da adoração, ou seja, a dimensão evangélica de proclamar o reino do Senhor a outros povos. Uma das coisas que a gente vê se repetindo no Salmo 96 é o ato do salmista chamar sempre a difundir as verdades a respeito de Deus. E ali ele diz, olha, levem aos outros povos, digam tal aos outros povos. E aí ele de vez em quando faz algumas reflexões dentro do Salmo. Ele diz, olha, os ídolos de vocês não passam apenas de ídolos, eles não podem fazer nada, existe apenas um único Deus, um Deus verdadeiro, e esse é o Deus de Israel. Chamando a atenção de que nós devemos levar para as outras nações, os outros povos, os outros reinos, a mensagem de um único Deus, um Deus criador, um Deus presente na nossa vida e um Deus que muito em breve virá aplicar o seu juízo. O outro ponto que eu destaquei aqui foi o seguinte: assim, o objetivo do evangelismo é unir outros povos ao povo de Deus e, finalmente, toda a criação na adoração ao Senhor. Esse é o desejo de Deus. Para que esse desejo venha a se cumprir, é preciso que haja entre nós o envolvimento na proclamação do Evangelho. Muitas vezes a gente outorga esse trabalho a pessoas que a gente julga serem pessoas escolhidas e especiais, mas não. Essa missão ela é dada a todos aqueles que são chamados a serem cristãos. Não existem menos capacitados ou mais capacitados. Deus capacita a todos aqueles que se colocam à disposição para fazer a vontade de Deus. Por isso que tanto no livro de Salmo, como também nos evangelhos e em toda a Bíblia, a gente vê Deus conduzindo, chamando, convidando pessoas, povos, para o representar diante das outras nações. Israel, ele não foi um povo escolhido simplesmente por mero capricho de Deus. Ele escolheu Israel para que Israel viesse a representar o Senhor. Infelizmente, Israel falhou nesse ponto. E aí o convite foi destinado não somente ao povo judeu, mas todo aquele que quisesse se comprometer, quisesse fazer parte dessa nova realidade do povo de Deus. Um outro ponto que eu destaquei aqui foi: a adoração brota do reconhecimento de quem o Senhor é. O Senhor é Criador, o Senhor é Rei e o Senhor é Juiz. Quando a gente medita nesses três atributos presentes em Deus, Criador, Rei e Juiz, a gente entende que Deus, ele de fato é atemporal. Em que sentido? No sentido de que Deus, ele convida os seus adoradores a reconhecerem ele no passado como o autor da criação de todas as coisas. Em vários momentos dos contextos bíblicos, Deus faz menção às suas obras. A gente vê isso no Decálogo, nos 10 mandamentos, ali no 4º mandamento. A gente vê isso lá no livro de Apocalipse, trazendo menção a ele. A gente vê isso nos evangelhos. Ou seja, em toda a Bíblia permeia-se a ideia de que Deus ele é o responsável pela criação. Ou seja, atributos que se encontram no passado. No aspecto do rei, é o aspecto em que engloba o nosso presente. Deus ele deseja ser o rei da nossa vida, aquele que é o centro das nossas decisões, aquele que está acima de nós, governando o nosso ser. Muitas vezes a gente tenta tomar de conta da nossa vida, tenta de várias formas ter o controle das coisas que estão ao nosso redor. E a gente percebe
que é impossível. E por isso nós devemos exercer fé em demandar essa responsabilidade, não ao mero rei, mas ao Rei dos Reis. E no aspecto de juiz, é a realidade que irá e está para acontecer no futuro, em que muito em breve Deus, o nosso justo juiz, virá com poder e muita glória, trazer juízo a todas as coisas. Isso é algo que deve nos alegrar e não nos amedrontar. Muitas vezes a gente se depara com pessoas que têm medo de meditar ali no livro de Apocalipse, o livro da revelação. E aí, quando se é questionado o motivo, o porquê, traz-se a resposta de que aparenta ser um livro que traz uma mensagem de juízo pesada, de condenação. E na verdade não é isso. O livro de Apocalipse nada mais é do que a revelação do amor de Deus, que está muito perto de se revelar a todos os seus filhos. Bom, é preciso que eu e você se preparem para esse momento, para assim vivermos o dia mais feliz da nossa vida, o dia em que nosso Salvador vem nos buscar. Um outro ponto que eu destaquei aqui foi: o juízo em Salmos significa restauração da ordem divina de paz, justiça e bem-estar em um mundo sobrecarregado pela injustiça e pelo sofrimento. Infelizmente, a partir do momento em que o pecado entrou na realidade deste mundo, duas coisas passaram a imperar nas nossas vidas. A primeira é a injustiça e o segundo é o sofrimento. Todas essas duas situações alcançam todas as pessoas. Ninguém ficou imune e isento dessa triste realidade que o pecado trouxe para a nossa vida. Injustiça e sofrimento. E aí, quando a gente medita na realidade do juízo, que é apresentado no livro de Salmos, no Salmo 96 e em toda a Bíblia, a gente entende que esse juízo não é simplesmente para condenar as pessoas que não compactuaram com o plano de Deus, mas sim para trazer paz, ordem, bem-estar, tranquilidade, tudo aquilo que eu e você precisamos. Justiça, justiça de Deus. Penúltimo ponto para a nossa reflexão: isso deve também motivar as pessoas a adorá-lo em santidade e tremer, e deve servir de advertência contra a atitude leviana na adoração. Sabe, quando a gente medita no tipo de adoração que Deus requer dos seus filhos, e que a gente analisa a adoração que tem sido ofertada nos dias de hoje, nós devemos refletir se não estamos adorando a Deus de maneira leviana. Hoje, quando a gente frequenta, por exemplo, os momentos dos cultos, a gente vê pessoas dispersas, mexendo em celular, alguns adolescentes, jovens, ali em redes sociais, jogando, deixando um dos momentos mais sublimes e especiais. Um momento, por exemplo, onde está sendo apresentada ali a palavra de Deus. Será que oferecendo uma adoração leviana ao Senhor? Que tipo de adoração nós temos prestado a Deus, tanto na nossa vida pessoal, nos nossos momentos íntimos, dentro dos nossos lares, do nosso quarto, quanto também nos momentos em comunidade de fé, na igreja? Que tipo de adoração temos ofertado? Por último, o apelo universal do Salmo 96 para adorar o Criador e o Juiz reflete-se na proclamação final do Evangelho de Deus para o mundo. As três mensagens angélicas de Apocalipse 14, versículo 6 ao 12. Nesse contexto, a gente encontra ali a mensagem das três mensagens angélicas, que são uma mensagem bem semelhante à mensagem apresentada no Salmo 96, onde nos chama a entender que Deus é o Criador de todas as coisas. Foi Ele que fez tudo que existe no mundo e no universo. Que Deus, Ele deve ser o Rei da nossa vida, Ele deve governar, Ele deve vir em primeiro. E o terceiro, que Ele vem trazer
justiça, juízo a esse mundo injusto. Que eu e você possamos estar intimamente apercebidos dessa mensagem, porque essa é a mensagem que eu e você devemos proclamar para as outras pessoas, para assim elas poderem não apenas adorar a Deus de qualquer forma, mas adorar da forma que Deus deseja, reconhecendo que Ele é Criador, Rei e Juiz. Pois muito bem, o nosso estudo de hoje, quinta-feira, 21 de março, vai falar sobre o tema Quando Deus não se agrada de sacrifícios. Os textos apresentados são alguns, nós não iremos ler, eu convido você a ler em outro momento oportuno, mas são textos bastante importantes e que revelam o motivo pelo qual Deus não se agradava, quais eram as circunstâncias que Deus não se agradava dos sacrifícios, né? E a gente sabe que os sacrifícios que ele solicitou ao povo eram uma das formas que o povo tinha de adorar a ele. E os textos são Salmos 40, do verso 6 ao 8, Salmos 50, do verso 7 ao 23, e Salmo 51, do verso 16 ao 19. Eu separei aqui alguns pontos para a nossa reflexão, e o primeiro ponto fala o seguinte: o ponto principal nesses versos não é a aversão do Senhor aos sacrifícios e festivais de Israel, mas as razões para tal repugnância. Qual era a razão para tal repugnância? A distância fatal entre a adoração e espiritualidade. No livro de Salmos, esses contextos apresentam que em algumas situações o povo demonstrava adoração a Deus, porém longe de Deus. E aí fica aquele questionamento, como assim? Você já deve ter se deparado com alguma situação de pessoas buscando a Deus, mas estando ali apenas de corpo presente, né? E isso é o ponto que entristece a Deus. Porque Deus ele não necessita de sacrifícios de animais, como era na época dos israelitas, simplesmente por fazer. Não. Deus se interessava exatamente na mudança que envolvia no coração do adorador. Quando o adorador reconhecia a dependência de Deus, quando o adorador reconhecia que Deus era quem, vamos dizer assim, podia o perdoar, livrá-lo da culpa, livrá-lo da consequência do pecado. Quando esse processo acontecia no coração do adorador, então sim, Deus se agradava do sacrifício. Por quê? Porque tinha alcançado o objetivo. Mas quando o adorador fazia simplesmente por fazer, por já ser um hábito, por já ser, vamos dizer assim, algo repetitivo, então não se cumpria o propósito e Deus não se agradava. Um outro ponto que eu destaquei aqui no nosso estudo guiado foi o seguinte: Deus não estava repreendendo o seu povo por seus sacrifícios e holocaustos, mas por sua maldade e atos de injustiça que cometiam na vida pessoal. Muitas vezes as pessoas cumprem, né, a sua tarefa com Deus, né, o seu momento com Deus, e aí voltava para a sua vida cotidiana fazendo exatamente aquilo que era contrário à vontade de Deus. Ou seja, demonstra incoerência. Como você diz com os lábios que ama a Deus, que o adora, que o respeita, né, que o serve, mas na sua vida prática, fora do momento de adoração, fora do momento da espiritualidade, você vive uma realidade totalmente distonante à vontade de Deus. Por isso, Deus não se agrada desse tipo de sacrifício, desse tipo de adoração. Porque não tem, como eu já mencionei num dos dias dessa semana, o momento de espiritualidade e o momento para praticar as coisas profanas. Não. Deus quer que eu e você vivamos uma vida em constante adoração a Ele. E esse constante adoração é por meio de uma mudança de vida, de hábitos, de atitudes, de ações que revelam que de fato a gente está sintonizado com a vontade de Deus. Um outro ponto: os salmos não pregam contra o sacrifício e a adoração, mas contra o sacrifício vão e a adoração vazia, demonstrada na injustiça desses adoradores. Exatamente isso que eu estava falando. Não adianta nada eu e você
no momento do culto, louvarmos, cantarmos, nos emocionarmos. Aí quando a gente sai daquele momento, a gente volta para as antigas práticas, como se nada tivesse acontecido. Por isso Deus não se agrada dessa forma emotiva e momentânea que muitas vezes acontece com muitas pessoas no momento de adoração. Porque isso não reflete uma mudança real de vida. É simplesmente algo momentâneo. E essas emoções sentidas momentaneamente não são refletidas no cotidiano da vida. E isso é um problema. Quando não há unidade entre a expressão externa, ou seja, aquilo que eu e você fazemos, da adoração e a motivação interna correta para ela, em geral, os rituais se tornam mais importantes do que a experiência de se aproximar de Deus. Olha, o que Deus deseja, e é algo que eu venho sempre repetindo e batendo na mesma tecla, é ter uma relação comigo e com você. Um convívio diário, né? Não apenas um momento de poucos minutos ou horas com Deus, mas de fato é uma familiaridade bem íntima mesmo, a ponto de nós nos mudarmos, transformarmos por conta dessa amizade que desenvolvemos com Deus, desse relacionamento. Se eu e você fazemos os nossos ritos, os nossos momentos cerimoniais, os nossos momentos de espiritualidade só por fazer, só porque é algo que se pede para fazer, isso não reflete na nossa vida pessoal, nos nossos momentos privados, nos nossos momentos diários e cotidianos da vida, são simplesmente rituais vazios, rituais sem significado, sem profundidade. E é por isso que Deus não se agrada, certo? Eu separei um outro ponto aqui que foi apresentado no estudo guiado, o contexto de João 4, 23 e 24, que eu vou ler, são 2 versículos, que diz assim, ó: No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ele repete mais uma vez o tipo de adoração que Deus requer, em espírito e em verdade. Uma adoração espiritual, uma adoração de verdade. Quando eu e você não vivemos aquilo que professamos ser no momento de adoração, não é uma adoração em verdade. Por isso, Jesus chamou a atenção e a gente percebe que o contexto dos Salmos apresenta a mesma realidade da época de Jesus. A mesma exortação que o salmista fez nos Salmos apresentados de hoje foi a mesma exortação, a mesma puxada de orelha que Jesus deu na época que ele viveu. E aqui, o último ponto para a nossa reflexão, eu separei e diz assim, ó: de que adiantava esses sacrifícios se o coração dos que o ofereciam não estavam cheio de arrependimento, fé e tristeza pelo pecado? Somente quando acompanhados de arrependimento e sincera ação de graças, os sacrifícios de touros poderiam agradar a Deus como sacrifícios de justiça. Se eu e você não estamos arrependidos, não estamos exercendo fé, não estamos com o coração contrito, como Davi expressou no Salmo 51, a nossa adoração, o nosso pedido de perdão não é aceito pelo Pai, não agrada a Deus, porque estamos fazendo simplesmente por fazer. E não é isso que Ele deseja, uma adoração de aparência. Ele deseja um relacionamento real e vivo. E eu e você precisamos nos atentar a isso. Desligar o botãozinho do automático e prestarmos atenção ao tipo de adoração que temos ofertado ao nosso Senhor. Porque Ele está vendo qual é o tipo de adoração. A pergunta é, eu e você estamos apercebidos do tipo de adoração? Se a nossa adoração for vã, vazia, sem espírito, sem verdade, infelizmente não servirá de nada. Não irá agradar a Deus, não irá alcançar a Deus. E eu e você estaremos vivendo uma utopia, achando que estamos fazendo a nossa parte, quando na verdade estamos muito distantes
e longe daquilo que Deus espera. Chegando ao estudo adicional, sexta-feira, nós temos aqui um complemento onde o estudo chamou a atenção para um detalhe muito simples e que eu quero tirar algumas reflexões junto a você. Nós não podemos e não iremos conseguir adorar a Deus se não entendermos o que significa realmente a palavra arrependimento. Arrependimento, muitas vezes a gente acha que é simplesmente o fato da gente ficar com receio pelas consequências, ficar triste pelo que pode acontecer se andarmos na trilha errada. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Arrependimento é quando eu e você ficamos tristes não simplesmente pelo pecado que cometemos, mas por quem magoamos, que no caso é Deus. Todo pecado é uma ofensa direta a Deus. Certa vez Jesus, ensinando aos seus discípulos, ele falou o seguinte, e tem muita verdade nesse ensinamento que deve nos ensinar hoje. Ele diz, olha, se você estiver com algum problema com o seu irmão, se você tiver com alguma demanda ainda para resolver, deixe a sua oferta guardadinha. Vá resolver esse problema, essa demanda. Vá ficar em paz com quem você está em guerra. E depois venha adorar ao Senhor. Será que nós não estamos vivendo uma vida dupla? Em que sentido, Davi? No sentido de estarmos apegados a coisas que não agradam a Deus e mesmo assim tentando ainda manter uma vida de adoração a Ele. Como nós vimos no contexto de quinta-feira, dia de ontem, Deus ele não se agrada desse tipo de conduta, desse tipo de vida. Ele deseja uma adoração, mas uma adoração de filhos santos, filhos sinceros, filhos que reconhecem quando pecam, filhos que pedem perdão ao seu Pai, para poder estar assim alinhados com a cosmovisão, com o reino de Deus. Bom, chegamos ao fim do nosso estudo guiado, a 12ª lição, semana, desse estudo maravilhoso do livro de Salmos. Papai do céu te abençoe, que Ele te proteja e que Ele te traga aqui para a próxima semana. Será a última semana do estudo do livro de Salmos. Você não pode perder. E nós devemos fechar com chave de ouro. Então você é meu convidado, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau.